Luiz Arce foi reconhecido presidente eleito da Bolívia no pleito que aconteceu no último domingo. O candidato do partido Movimento ao Socialismo, MAS, tem a chance, a oportunidade histórica de recolocar a Bolívia nos trilhos da democracia. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo dessa terça-feira, dia 20 de outubro de 2020, e eu começo pedindo aquele clássico e tradicional pedido, requisição, solicitação. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, se inscreva aqui no canal, porque você ganha conteúdo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, é todo dia, sim, minha filha, é todo dia, porque de domingo a domingo, de segunda a segunda, eu tô por aqui no youtube.com/Pablo Costa, trazendo aqueles conteúdos que eu sei que você gosta: cidadania, democracia, política, cultura, história e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentinha. Então não vacile, se inscreva agora aqui no canal para receber esses conteúdos, beleza? Se inscreveu? Vamos começar o vídeo de hoje. A Bolívia viveu um ano dramático, né? Hoje nós temos clareza para afirmar que o processo de 2019 foi corrompido com um golpe. Sim, um golpe militar que colocou a presidente Janine Áñez, autoproclamada, no principal cargo da Bolívia. Evo Morales é uma situação tão complexa porque Evo Morales vinha naquele processo de corrosão interna da democracia boliviana, corrompendo a democracia por dentro e tomou um golpe. Ou seja, tomou um golpe aquele que estava golpeando a democracia boliviana. Vocês compreendem? Vamos tentar rememorar a situação. Evo Morales não tinha direito a um quarto mandato, a pleitear um quarto mandato. Abriu um plebiscito para que o povo boliviano se manifestasse a respeito dessa possibilidade. Perdeu o plebiscito. A população optou por não ceder o direito de tentar um quarto mandato Evo Morales. Ele recorreu ao Supremo e o Supremo o autorizou a tentar um novo mandato. Isso gerou um celeuma na Bolívia. Essa tentativa de corrosão da democracia que Evo Morales fez judicializando o processo, o plebiscito, isso gerou problemas e consequências. Naquele momento, as eleições. Aí, beleza, seguiu o pleito em novembro de 2019, os bolivianos foram às urnas e elegeram Evo Morales. Sim, hoje a gente tem clareza, estudos de instituições idôneas comprovam que o resultado não foi falseado. Evo Morales venceu de fato num processo que partia viciado, do desrespeito a um plebiscito, mas Evo Morales venceu mesmo assim. O exército não aceitou e deu todo o suporte para que a Janine Áñez se autoproclamasse presidente. E ficou quase um ano nessa situação em que ela chama o pleito agora para o último domingo, para outubro de 2020. Ela abdicou vendo a fragmentação da oposição. Nós tínhamos, além do candidato ao MAS, Luiz Arce, ex-ministro, depois eu vou falar de quem é Luiz Arce, mas ex-ministro de Evo Morales. O Luiz Arce tinha 8 candidatos de oposição a ele. Naturalmente, com essa fragmentação, é muito difícil vencer um candidato forte, como o MAS é um partido estruturado, enraizado junto à dinâmica política da Bolívia. Tem base social de fato, o MAS, Movimento ao Socialismo, partido fundado por Evo Morales, que atualmente encontra-se numa situação de exílio na Argentina. Ele foi para o México, agora está na Argentina. A gente vai falar um pouquinho mais do Evo Morales depois também, assim como do Luiz Arce. O que acontece? A Janine Áñez retira sua candidatura, você tem uma fragmentação da direita com a extrema-direita, o Camacho, que é um representante da extrema-direita, ficou em terceiro lugar, Carlos Mesa, um nome da centro-direita, ficou em segundo e já reconheceu a vitória de Luiz Arce do Movimento ao Socialismo, o MAS. Quem é Luiz Arce? É um professor. Ele é formado em economia, estudou no Reino Unido, fez o seu mestrado no Reino Unido, já deu aulas como professor convidado na Argentina, nos Estados Unidos, também na Inglaterra, e entra na política por meio de um convite de Evo Morales para assumir o Ministério da Economia da Bolívia. Ali ele entra num momento muito bom, que é aquele boom das commodities,
e consegue diminuir a pobreza extrema na Bolívia. E isso é reconhecido pelas atitudes econômicas, pelo bom momento que o mundo vivia, geopoliticamente falando, e também pela questão de que ele consegue sim colocar políticas de redistribuição de renda. E é reconhecido por isso, Luiz Arce. Ele não faz parte não é aquele militante orgânico, tal qual Evo Morales é. Que vem de fato do movimento indígena e tudo mais, numa circunstância diferente, uma formação política diferente. Ele é um intelectual, um professor que entra para a política para a gestão, não para disputar mandato. E aí ele vai e consegue se eleger presidente agora nessa circunstância em que Evo Morales estava ausente, né, do debate. Veja você que não vai ser fácil recolocar Evo Morales no jogo da política boliviana. Ele responde a processos sérios, 2 de estupro de menor na Bolívia e outro de uma tentativa, numa leitura, naquele momento de conturbação política de 2019, ele teria impedido a chegada de alimentos em alguns municípios bolivianos, isso é entendido como terrorismo. Então isso está sendo investigado e tudo mais, ou seja, o cenário não é de tranquilidade para Evo Morales receber um perdão presidencial e voltar à Bolívia, porque esses movimentos, tanto a investigação em relação ao estupro, quanto em relação a essa tentativa de cercear a chegada de alimentos em alguns municípios bolivianos, pesam contra Morales. Então, isso poderia causar celeuma na sociedade e tudo mais. E agora, a estratégia do MAS é dar uma tirada de pé e tentar uma composição com a oposição e um projeto de reconstrução nacional, o que eu considero bastante inteligente e pertinente como atitude política a se tomar num país conflagrado como está a Bolívia. Então, o dado interessante é que no ISARS tem uma situação em que o Carlos Mesa, o líder da centro-direita, reconheceu a derrota e falou que vai fazer uma oposição responsável. Se tiver habilidade política, Luiz Arce pode vir a estabelecer união de pontos. Você coloca assim, trabalhar em alguns pontos em particular para que isso possa ser desenvolvido como um projeto de fato de governo, um projeto que ultrapasse as questões da disputa ideológica que está evidentemente dada na Bolívia. E o que a população boliviana falou por meio das urnas? Nós concordamos com o projeto do MAS, mas não queremos mais Evo Morales o encabeçando. O fastio era com a figura, não com as ideias do projeto. O que é muito importante sobre a perspectiva democrática. Mesmo que dentro do mesmo grupo político, a gente sabe que mudar as peças, as lideranças, é importante para oxigenar os processos e evitar a corrosão democrática por meio do personalismo. A corrosão democrática por meio do personalismo. É inegável que Evo Morales estava neste caminho na Bolívia. Ele tem que resolver essas questões, esses problemas que ele vive com a justiça. Ele almeja voltar para a Bolívia, é provável que volte, assim, agora estabelecendo algum tipo de conexão com a oposição, que a Arce conseguiu construir, o mandato dele começando, dá para reintroduzir a possibilidade de volta do Evo Morales. Não sei como ele vai se resolver com a justiça, que esse é outro problema, convenhamos. São acusações, denúncias sérias que pesam sobre os ombros de Evo Morales, coisas que não são facilmente resolvíveis, denúncias de muito... denúncias que colocam em xeque a própria pessoa, né? Porque estupro não tem nada a ver com política, né? Não passa definitivamente por aí. E é o que a legislação boliviana coloca em relação a sexo com menores de idade. Então é disso que estamos falando. Inclusive, uma dessas jovens teria um filho de Evo Morales. Ou seja, a situação para ele é muito complicada. Ele vai ter que responder isso vai ter que responder isso na justiça boliviana, né? O Luiz Arce, né? Ele já era servidor público, um professor, né? Ele já atuava como no Banco Central Boliviano. Ele foi ministro de Economia e Finanças. E em 2006, que ele entra de fato para a política, quando recebe o convite de Evo Morales para adentrar no governo. E faz aquela administração reconhecida, né, cara? Em que as pessoas realmente reconhecem que a vida melhorou da Bolívia naquele contexto lá.
O índice de pobreza caiu durante os anos Evo Morales e quando Luiz Arce era ministro, de 59,9% para 34,6% de acordo com dados do Banco Mundial. É muito significativo esse número. É uma redução expressiva da pobreza na Bolívia. Outro dado interessante é que havia uma disputa interna no MAS, uma ala mais alinhada a Evo Morales, que é a grande liderança do partido, sem conteste, mas Luiz Arce é tido como uma pessoa mais conciliadora do que Evo Morales. Mas seu vice, o Davi Choquenhuanca, eu acredito que seja assim o nome dele, ele já é mais alinhado, tem um discurso mais ideológico, mais radicalizado e mais próximo a Evo Morales. Mas naquele contexto percebeu-se que a população, para um momento de união, de fim de conflagração social que a Bolívia vive, seria mais interessante um nome que estabelecesse pontos com a oposição. Nesse sentido, o nome de Arce era mais palatável. Tanto era que comprovou com a vitória que teve no último domingo, já em primeiro turno na eleição boliviana. O que a gente espera da Bolívia? Que a democracia prevaleça, que as pessoas possam ser respeitadas, que a oposição possa ser respeitada em seu direito de fazer oposição, que a situação consiga desenvolver o seu plano de governo, porque é importante, sempre lembrando que a América Latina anda em bloco. Historicamente, os movimentos da América Latina eles vão sempre em bloco, assim, para os lados, para as lógicas políticas. Aparentemente, a gente vive um momento de divisão entre esquerda e direita em países latino-americanos, né? Você tem o México, a Bolívia, a Argentina só uma perspectiva mais à esquerda, você tem o Uruguai, o Chile, o Brasil numa perspectiva direita e as coisas vão se redesenhando, né? As peças vão se reencaixando. Vamos aguardar para ver os próximos movimentos. E o que a gente espera é paz para o povo da Bolívia, a gente espera democracia para a Bolívia, a gente espera prosperidade para o povo boliviano. Qualquer pessoa minimamente decente é isso que espera. Quero saber a sua opinião. Você acompanhou esse processo na Bolívia? Vou deixar o link aqui de algumas matérias para você dar uma lida, uma refletida, para você embasar o seu comentário, para você entender os pontos, as nuances da situação boliviana vão estar linkados aqui. Leia e deixe o seu comentário para a gente tentar refletir a importância da situação boliviana para o Brasil, a importância da situação boliviana para a democracia na América Latina. Esse é o principal ponto que mais me preocupa. Gosto quando as coisas são restabelecidas conforme a perspectiva democrática. Foi o que aconteceu na Bolívia agora, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, para louvar essa experiência boliviana. Espero seu comentário aqui embaixo, entendeu? Leia os textos e deixe seu comentário. Quero muito ver e ler sua opinião. Beleza? Se chegou até aqui, você já sabe. Joinha, joinha, joinha. Deixe seu like aqui, porque é importantíssimo para que o canal, o algoritmo reconheça que você interage com os vídeos e gosta do que compartilha. Assim como peço para que você ative as notificações, para ficar sabendo sempre quando pinta coisa nova por aqui, e todo dia pinta coisa nova por aqui, e compartilhe com a sua rapaziada interessada em política internacional, relações internacionais e América Latina. Eu acho que esse vídeo pode gerar um debate com essa galera. Lives do final de semana. Sexta-feira, confirmei. Vícios da Era vai estar tocando aqui. Cara, que massa ter essa homenagem de 20 anos. Exatamente 20 anos. Dia 23 de outubro de 2000, o Vícios lançava seu primeiro disco num show lá no Teatro Goiânia. 23 de outubro de 2020, 20 anos depois, os caras vão estar aqui fazendo uma live, mandando um som, tocando um som, fazendo um acústico e conversando sobre a cena pop rock de Goiânia naquele período, o que mudou, essa experiência de 20 anos do primeiro disco do Vícios da Era. Espero você aqui nessa live. Sabadão, Morga e Costa, lá no canal do Morgantini. No domingo foi aqui no canal, no sábado foi aqui no canal, sábado que vem lá no canal do Morga. Beleza? Meu velho, só posso lhe desejar uma excelente, uma excepcional terça-feira. Deixe seu comentário e é nóis! Valeu!